Bom, gente, estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre prevenção, sobre doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais. E a nossa aula de hoje é exatamente sobre isso, sobre as ISTs. O que são essas ISTs? Até pouco tempo a gente não ouvia esse termo, né? A gente ouvia outro termo. Mas ISTs significa infecções sexualmente transmissíveis. Por que o termo DST se tornou um termo obsoleto? Doença é qualquer manifestação de sintoma que uma pessoa tenha. E será que todos os agentes infecciosos transmitidos pelo sexo, todos eles manifestam sintomas? Não, esse é que é o problema. Quando a gente fala de infecção, a pessoa que está infectada por um agente etiológico, não necessariamente ela vai demonstrar sintomas, beleza? Ela pode ter uma infecção assintomática. Ela porta, por exemplo, um vírus, mas ela não apresenta os sintomas daquela doença. É um caso muito comum no HIV. Muitas pessoas portam o vírus, né? Mas não portam a doença, não apresentam a AIDS, que é a doença causada pelo vírus HIV. Por isso, o termo mais correto é infecções sexualmente transmissíveis, ok? Essas são as infecções transmitidas principalmente pelo ato sexual. E aí fica uma pergunta, mas essas ISTs, elas são transmitidas apenas pelo ato sexual? Aí que tá. Não. As ISTs podem ser transmitidas pelo contato das mucosas, beleza? Pelo contato do sangue de uma pessoa infectada, pode acontecer transmissão congênita, que acontece da mãe para o bebê durante a gestação, ok? Então, as ISTs, a gente diz que elas são principalmente transmitidas pelo ato sexual, mas não apenas transmitidas pelo ato sexual, ok? E eu queria definir, antes da gente continuar, alguns termos muito importantes com vocês. Vão ser essenciais para a nossa aula. Primeiro, agente etiológico. É o organismo que causa a infecção, beleza? É o agente que vai causar aquela infecção. Fase de incubação. Seria o período inicial da infecção, onde os sintomas ainda não se manifestaram, beleza? Então a pessoa ainda não sabe que está infectada. E profilaxia são as medidas que a gente toma para prevenir uma doença, beleza? Esses três termos são essenciais para a gente entender essa aula. Agora a gente vai ver as ISTs causadas por vírus. Mas o que são os vírus? Vírus são agentes infecciosos acelulares, ou seja, não são formados por células, e eles são formados pelo que então? Eles são formados por um envoltório, aqui, ó, uma membrana de proteínas, que a gente está vendo aqui, que eu estou passando a caneta, ok? Eles são formados por uma membrana de proteínas que envolve o seu material genético. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. O material genético, que é todo esse conteúdo aqui que eu estou circulando, ó. Ele pode ser DNA ou RNA, beleza? Esse vírus aqui, pessoal, que está demonstrado na imagem, ele é o HIV, beleza? Ele é o vírus da imunodeficiência humana. É o vírus causador de uma doença chamada de AIDS, beleza? É esse aqui que está mostrando na imagem, ó. E a gente começa falando da primeira IST causada por vírus, a herpes genital. A herpes genital tem como agente etiológico o herpes vírus simples, ou HSV. Essas siglas aqui são importantes para a gente não ficar escrevendo esses nomes complicados. A gente abrevia e se torna mais fácil. E todas elas estão explicadinhas aqui para vocês. Quais são os sintomas da herpes genital? Pequenas bolhas com secreção aquosa que se formam durante a fase sintomática, beleza? Quando a pessoa infectada apresenta uma baixa imunológica. Então, a pessoa é infectada pelo HSV, a imunidade dela não está lá, essas coisas, e aí começam a aparecer essas bolhas com secreção aquosa no seu interior. A transmissão dessa doença ocorre quando essas bolhas se rompem e esse líquido do seu interior é liberado. Esse líquido do seu interior contém o vírus, beleza? E aí, depois que essa bolha se rompe, são formadas feridas, né, nessa região. E ali, como o líquido, né, ele saiu da bolha, dessa
pápulazinha, ele ficou naquela região, quando alguém tiver contato com aquela região, vai ser contaminado também pelo vírus, beleza? Então, o contágio é feito pelo contato direto com as feridas que são causadas, né, pela erupção dessas bolhas aqui, pela ruptura das bolhas. E a profilaxia? Como que a gente evita a herpes genital? Uso de preservativos em todas as relações sexuais e evitar relações sexuais com pessoas que já tenham lesões visíveis, beleza? Ou pessoas que já têm certeza que estão infectadas. O interessante é evitar as relações ou, se for ter a relação, utilizar sempre o preservativo. Uma coisa que eu quero, um adendo que eu vou fazer a vocês. Todas as ISTs que a gente vai ver aqui, todas não, perdão, uma delas não. A maioria das ISTs que a gente vai ver aqui são prevenidas com o uso do preservativo, da camisinha, ok? Porque a gente conversou isso na aula de métodos contraceptivos. O preservativo impede o contato da mucosa, né? O contato do pênis diretamente com a vagina. É o único método contraceptivo que evita o contato de uma genitália com a outra. Então, ele é o principal preventivo de ISTs. É fundamental que em qualquer relação sexual haja o uso do preservativo, ok? E é sempre interessante que os métodos contraceptivos estejam sempre combinados, para sempre aumentar a sua eficiência, ok? O tratamento da herpes genital é feito com medicamentos que amenizam os sintomas. Não tem como a gente eliminar o vírus, ele vai estar sempre presente ali, beleza? Então, o tratamento é feito para amenizar os sintomas, já que são essas bolhas que transmitem o vírus. Se você tiver menos bolhas ou não tiver, então a transmissão ela vai ser bem limitada, ok? Próximo é o condiloma acuminado. O agente etiológico desta doença, desta IST, é o papilomavírus humano, ou HPV, famosíssimo esse vírus, né? Os sintomas são surgimento de verrugas nas regiões oral, genital ou anal. Muitos pacientes são assintomáticos, mas ainda assim transmitem o vírus. Okay? Então, existem pessoas que passam a vida inteira com o vírus sem demonstrar nenhum sintoma, mas estão infectando outras pessoas, beleza? Esse é o grande problema do HPV. A transmissão é feita pelo contato direto com a pele ou mucosa infectada. Então, se a pessoa tem, né, o HPV e manifesta essas verrugas em alguma região do corpo, é de extrema necessidade que se evite o contato com aquela região. E a profilaxia é o uso de preservativo e a vacinação. Existe tratamento para o HPV? Não. A vacinação ela é oferecida gratuitamente pelo SUS, beleza? Se eu não me engano, é dado em jovens de 9 a 14 anos. Então, é interessante que quem não tomou essa vacina, tome, mesmo que não tenha uma vida sexual ativa. Já que essa foto aqui, ó, que eu botei para vocês, representa uma pessoa com HPV na região do tornozelo. Então, não há necessidade de um ato sexual para essa doença ser transmitida. Então, pessoas que não têm vida sexual ativa precisam tomar a vacina da HPV? Com certeza. Então, fica aí esse adendo para vocês. E a última virose aqui para a gente é a hepatite B, cujo agente etiológico é o vírus da hepatite B. Sem segredo nenhum. A gente tem como sigla, né, VHB. Os sintomas são icterícia, que é o amarelamento da pele e dos olhos, e lesões graves no fígado. Ela é transmitida pelo ato sexual desprotegido, contato com objetos perfurocortantes contaminados, como, por exemplo, agulhas, lâminas de barbear, e pela transmissão congênita da mãe para o filho, ok? Durante a gestação. A profilaxia é a vacinação, que geralmente a gente toma quando é menor, né? A vacinação da hepatite B é dividida em 3 doses e tem a validade de 20 anos. Então, olha o tempo que você vai ficar sem tomar novamente a vacina. E o uso de preservativo, obviamente. Tranquilo? Hepatite B sem segredo nenhum. Agora a gente vê, pessoal, as ISTs causadas por bactérias. Bactérias são seres unicelulares e procariontes, ok? Geralmente, esses seres estão associados aí a doenças, mas óbvio que as bactérias têm a sua importância ecológica, têm importância na indústria de alimentos, mas aqui a gente vai focar só nas bactérias de importância médica, beleza? Temos aqui a gonorreia. O agente etiológico é a bactéria Neisseria gonorrhoeae. O nome é bem bizarro.
mas vocês não precisam gravar esse nome, porque realmente é difícil e mesmo assim vocês não precisam saber exatamente quem é o agente etiológico. O interessante aqui é entender que é uma bactéria, ok? É o principal, saber quem é vírus, quem é bactéria, quem é protozoário, para a gente poder para a gente acabar não confundindo. Os sintomas da gonorreia são lesões e inflamações no aparelho genital e urinário, com dor, ardência a urinar e a liberação de uma secreção purulenta pela uretra e pelo canal vaginal. Pela uretra nos homens e pelo canal vaginal nas mulheres, ok? Essa secreção purulenta tem uma cor amarelada, entenderam? E é geralmente o principal sintoma, é o que você utiliza para identificar logo de cara a gonorreia. A transmissão é pelo ato sexual e a transmissão congênita durante a gravidez da mãe para o bebê. Tranquilo? A profilaxia é o uso de preservativos. Vocês percebem como os preservativos estão presentes em todas as ISTs? Quase todas, para falar a verdade. Então, é só para a gente ressaltar a importância desse método contraceptivo, tá bom? Bom, é isso. E temos a sífilis, cujo agente etiológico é a bactéria Treponema pallidum. Ela é toda espiralada, como vocês podem observar aqui na direita, ó. Ela é um espiralzinho, viu? Os sintomas dessa doença são os sintomas dessa doença são divididos em 3 estágios. Os sintomas primários, que se manifestam, né, como feridas avermelhadas, duras e indolores, que são chamadas de cancro duro, beleza? No genital. Então, o primeiro momento da sífilis ocorre com feridas avermelhadas, rígidas e indolores. Tranquilo? Os sintomas secundários, a fase secundária acontece caso caso a doença não seja identificada de prontidão, beleza? Até porque, como são feridas indolores, isso não estimula a pessoa a procurar um médico, já que não está doendo, não está machucando, a pessoa acaba se confortando com a situação, tranquilo? Os sintomas secundários já incluem febre, feridas na pele, dores na garganta e dores de cabeça, além de ínguas, que é o acúmulo, né, de líquidos em algumas regiões e causa inchaço. Aqui a gente já tem sintomas mais incômodos, que geralmente fazem a pessoa procurar um médico. Mas, como a gente sabe, né, que existem pessoas e pessoas, muitos não chegam a procurar, mesmo com os sintomas secundários. E aí o que acontece? A doença evolui para o seu estágio terciário. E aí ela já está bem mais séria. No estágio terciário, pessoal, os sintomas que a gente viu agora do secundário são extremamente agravados e pode causar problemas tanto no sistema cardiovascular quanto no sistema nervoso. Então, em alguns casos, leva até ao óbito, ok? São sintomas mais intensos e que podem levar à morte, beleza? A transmissão é congênita, da mãe para o bebê durante a gestação e sexual, durante o ato sexual desprotegido. A profilaxia é o uso de preservativos, mais uma vez. Tranquilo? Vamos dar seguimento. E agora a gente vai ver uma doença causada por fungo, ok? Já vamos lembrar que os fungos, diferentes das bactérias, eles são seres eucariontes, beleza? Eles têm lá a membrana envolvendo o seu núcleo. Eles são seres heterotróficos, podem ser uni- ou pluricelulares. E aqui nós temos a candidíase. O agente etiológico são fungos do gênero Cândida. Esses fungos, pessoal, desse gênero, eles são naturais da mucosa da vagina da mulher, beleza? Eles são naturais daquela região. O que significa isso? Eles vivem ali sem causar nenhuma doença, sem causar nenhuma patologia, nenhum sintoma. Só que o que acontece? Em momentos de imunidade debilitada, ou então quando você tem contato com uma carga de fungos maior, essa população de fungos acaba desenvolvendo a candidíase, beleza? Os sintomas são coceira e ardência nos órgãos genitais, corrimento esbranquiçado e até mesmo vermelhidão na região. A transmissão acontece pelo ato sexual ou pela proliferação em momentos de imunidade debilitada. Como eu falei, ele é natural do ambiente vaginal, mas quando você tem uma imunidade debilitada, isso acaba permitindo que o fungo se prolifere de uma forma descontrolada, e aí causa a candidíase. Você observa aqui na imagem da direita o surgimento aqui, né, de
feridas, são regiõezinhas aqui esbranquiçadas, que são os lugares onde o fungo está se proliferando. E aí o que acontece? Muitas mulheres têm a candidíase de forma assintomática, sem sentir nada. E aí transmitem para o parceiro sexual ou para a parceira sexual através do ato sexual, beleza? Esse é o grande problema. Na candidíase, quando ela é identificada ou no homem ou na mulher, ambos precisam fazer o tratamento, beleza? Se tiveram alguma relação sexual recente. Ambos fazem o tratamento para candidíase, tranquilo? E quais são as profilaxias? Boa higiene pessoal, não compartilhar roupas íntimas, beleza? E o uso de preservativos. O tratamento é feito com medicamentos antifúngicos. E uma coisa interessante, a candidíase, pessoal, é uma doença tranquila de ser tratada e ela é extremamente comum. Tranquilo? Essa imunidade debilitada que permite que o fungo se desenvolva mais pode ser gerada por várias coisas. Por estresse, por exemplo, a pessoa está num momento estressado, tem uma prova, um concurso, e aí ela acaba, entendeu, elevando muito seu nível de estresse e isso afeta a imunidade. Ou então, porque a pessoa não está se alimentando direito, ou então porque a pessoa está tomando um medicamento que faz ela perder o apetite, ou então que causa algum problema na imunidade. Pode ter vários fatores, ok? É que muitas das vezes a candidíase é associada erroneamente à falta de higiene. Existem casos onde a falta de higiene leva, sim, à candidíase, mas a maioria dos casos acontecem por problemas na imunidade da pessoa. Tranquilo? Dando seguimento aqui, nós temos outras ISTs, e essa aqui, no caso, é a pediculose pubiana. Nossa, me enrolei nessa. Pediculose pubiana. Ela é causada por um piolho púbico chamado de Pithyrus pubius. Então, ele é um piolinho ali, ó, como vocês podem ver na imagem da direita, e ele vai causar sintomas de coceiras intensas na região pubiana, que podem levar até o aparecimento de feridas. O ato da pessoa coçar a região pubiana, né, o incômodo que o piolho causa, vai acabar levando ao surgimento de feridas ali. E aí você pode ter até outros tipos de infecções causadas por bactérias, fungos, entre outros problemas. Esse piolho aqui também é conhecido como chato. Ele é conhecido popularmente como chato, ok? A transmissão acontece da seguinte forma. Esse piolho ele se é encontrado agarrado, né, aos pelos pubianos. E aí, durante o ato sexual, ele pode acabar passando dos pelos pubianos de uma pessoa para os pelos de pubianos da outra pessoa. Tranquilo? A profilaxia é uma boa higiene da região pubiana, não compartilhar roupas íntimas, já que ele pode acabar ficando preso nas roupas íntimas. E nas pessoas infectadas, o interessante é você ferver as roupas infectadas. Bermudas, cuecas, ou então biquínis, sungas de praia, essas coisas todas precisam ter essa fervura para eliminar esses parasitos, beleza? O tratamento é feito com produtos de higiene pessoal específicos. Você tem shampoos específicos, sabonetes, pomadas e vários outros produtos aí que podem ser utilizados no tratamento da pediculose pubiana, ok? Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar, podem mandar uma mensagem que a gente tira aí, beleza? Valeu!